Fala galera, fala pessoal, boa madrugada, bom dia, boa noite, boa tarde, dependendo bem da hora que você estiver assistindo ao vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a parte 2 de rotina, a gente vai levar para esse contexto de isolamento social, a gente vai levar mais para esse tempo de pandemia. Eu aconselho você a assistir ao vídeo 1, caso não tenha assistido, que eu vou falar um pouco sobre a importância do estabelecimento de uma rotina. Falei também sobre a questão da economia que temos no pensamento ao estabelecer uma rotina e fatores semelhantes. No vídeo de hoje a gente vai falar mais do nosso contexto de vivência atual, que se trata da questão da pandemia, do isolamento social que estamos vivenciando. Primeiramente, para começar o vídeo, eu gostaria de falar um pouco de uma curiosidade. Esses vídeos que eu vou fazendo, maioria vão estabelecer uma conexão. Se a gente parar para pensar, o conteúdo de rotina ele pode funcionar como um fator de prevenção quando se liga com a ansiedade. Por quê? Porque, de certo modo, a ansiedade ela está ligada àquela sensação de medo, de perigo, ligada a algo que a gente teme no futuro. E ao estabelecermos uma rotina, a gente pode meio que ter um controle desse futuro, um controle do que vai acontecer, do que vamos fazer ao decorrer do dia. Por mais que não tenhamos controle total, é interessante a gente ter um certo controle. Isso nos ajuda, isso funciona como um fator de prevenção. E complementando essa curiosidade, é interessante como não há divisão. Fiz uma enquete recentemente sobre conteúdo de estudos, conteúdo de procrastinação, e eles vão se ligar com rotina, eles vão se ligar com ansiedade. Quando se trata da mente humana, quando se trata dessa complexidade que nós apresentamos, fica difícil a gente meio que dividir. E levando mais, adentrando mais a respeito do vídeo, no vídeo anterior falei que rotinas são comportamentos que viram hábitos, ou seja, a partir de nossos comportamentos, a partir de nossas ações, a gente passar a repetir, passar a apresentar um padrão, a repetir esses comportamentos, eles vão se tornar hábitos e a gente vai passando a fazer automaticamente. A gente tende a fazer isso, a agir dessa forma. E nesse tempo de pandemia, as pessoas passam por mudanças bruscas. A gente passou por uma mudança brusca. E, de certo modo, algumas pessoas passaram a mudar o horário de comer, o horário de acordar, o horário de dormir. Algumas pessoas passaram a se sentir entediadas. Ocorrem mudanças, de certa forma. E a partir daí é que a gente vai perceber o objetivo principal desse vídeo e o objetivo principal do estabelecimento de uma rotina na nossa vida. Diante dessa mudança, a gente tem como intuito o estabelecimento de uma rotina, a busca pela normalidade. A gente tentar agir, tentar, na medida do possível, adquirir comportamentos, padrões que se aproximem da normalidade. Por quê? Porque a gente já apresenta uma mudança brusca em certos contextos. Muitas pessoas estão sem sair de casa por estar obedecendo o isolamento. Muitas pessoas se sentem angustiadas por ter que obedecer esse isolamento. E então, a gente, estabelecendo uma rotina, tenta se aproximar dessa normalidade. Antes disso tudo acontecer, quando a gente para pensar, a gente tinha horário para acordar, ou ir para a aula, ou para ir ao trabalho. A gente tinha um horário para almoçar, a gente tinha um horário para dormir. E a gente tem isso como algo saudável. Então, nesse período de pandemia, julga-se também saudável a gente estabelecer horários, a gente tentar buscar alguns comportamentos a fim de que a gente se aproxime, a gente chegue perto dessa normalidade. Outro fator interessante, que justifica eu ter dito isso, justifica o primeiro vídeo, justifica todas as questões, que quando a gente quer mudar algo, e a gente às vezes apresenta alguma dificuldade, muitas vezes significa que a gente não entendeu o real motivo. Muitas pessoas dizem que tem que mudar, mas não entendem o porquê dessa mudança. E é importante a gente entender, é importante a gente ter uma razão um pouco mais profunda para estabelecer uma rotina, ou seja qual for essa mudança. Às vezes muitas pessoas não sabem o porquê de ter que estudar, não sabem o porquê de ter que ler, ou não sabem o porquê que tem tal posição política,
e isso fragiliza. Isso faz que a gente não seja tão firme nesse pensamento, nessa mudança. Então, com a questão da rotina, também é importante que a gente saiba o porquê, como muitas outras coisas em nossa vida. E já falando mais sobre a questão das atividades, vamos exemplificar algumas atividades que a gente pode estar acrescentando e pode estar recolocando em nossas vidas durante esse período, claro. Primeiramente, vem a saúde mental. Então, a gente sempre tem que ver, na medida do possível, as possibilidades de atividades relacionadas a lazer e relaxamento. A gente precisa priorizar nosso bem-estar nesse período. A imunidade e o bem-estar psicológico vão andar de mãos dadas. A liberação de cortisol no nosso sangue, a liberação desses hormônios relacionados ao estresse, vão contribuir para que a nossa imunidade baixe. Então é importante a gente, pelo bem da saúde mental, pelo bem da nossa saúde global, executar atividades relacionadas ao lazer e ao relaxamento. Seja jogar algum jogo, seja conversar com os amigos, seja dançar, seja assistir séries, seja assistir filmes, coisas do tipo. E, em segundo lugar, eu gostaria de colocar as atividades relacionadas à saúde. Querendo ou não, por mais difícil que seja para alguns, é necessário que a gente cuide de nossa saúde. Então, nosso sono em dia, nossa hidratação, são pequenas coisas, pequenas ações, pequenas atividades que vão se ligar com a saúde. E talvez sejam os principais relacionados à nossa imunidade, que precisamos proteger tanto. E sobre o nosso crescimento pessoal, que se liga muito com a questão da produtividade. Muitas pessoas buscam isso e, sim, é importante, claro, e a gente deve, na medida do possível, na medida de nossas condições, nos colocar a fazer essas devidas atividades. Seja os estudos, seja assistir documentários, seja a leitura, e de certa forma isso também entra na questão da saúde. E outra coisa que gostaria de sugerir, às vezes muitas pessoas não, às vezes não, muitas vezes a gente se restringe a essa questão, mas na medida do possível pode ser que ajude a gente buscar algo novo, uma atividade nova. Claro que a gente já está passando por essa mudança brusca da pandemia, do isolamento, e que a gente tem que ter cuidado ao adquirir certas mudanças em nossa vida. Por isso que, talvez, mas no intuito da gente passar o tempo, no intuito de sairmos do tédio, no intuito até de crescermos mesmo como pessoas, julga-se interessante a gente aprender algo novo, seja um idioma, seja tocar um instrumento, etc. E em relação aos horários, que a gente possa buscar essas atividades nos horários que costumávamos fazer. Se eu estudo de manhã, então vamos tentar estudar pela manhã para buscar essa normalidade. Então, se eu treino pela noite, se eu treino pela tarde, vamos buscar agir como se estivesse tudo normal, ou ao menos adequar a essa normalidade. E gostaria de dar uma questão extra sobre a vestimenta, que eu acho interessante. Que às vezes a gente passa o dia de pijama, passa o dia meio que largado, digamos assim, e de certa forma, de certo modo, isso pode contribuir para um adoecimento, ou isso pode contribuir para aspectos negativos em nossa vida. Claro que não vou generalizar. Para alguns pode ser saudável, para outros não. Então, vamos enxergar cada um como singulares, né? Cada um tem suas necessidades. E aqui vai uma sugestão a respeito disso. Diante dessa busca pela normalidade, seria interessante que a gente pudesse se vestir de acordo com a situação. Por exemplo, se eu estou na aula pela manhã, então muitas pessoas estão tendo aulas remotas, então eu ao mínimo tente me vestir como tal. Pelo menos eu, apesar da vontade, nunca fui para a faculdade de pijama, né? Gostaria, mas não é o caso. Então, se eu vou treinar, que eu possa colocar a roupa de treino a fim de buscar essa normalidade. Se eu vou para a igreja no caso é impossível, né? Mas se eu for presenciar uma missa, que eu também tente me vestir parecido, claro que vai ser mais trabalhoso. No meu caso, eu tento ao mínimo vestir uma blusa para
para tentar me encontrar um pouco no ambiente, né? Mesmo que de longe, mesmo que por meio de redes sociais. E para concluir, né? A gente está num período que a gente precisa muito de paciência, então que a gente possa nos encher dessa característica, sermos pacientes. Vai passar, mas sabemos que é difícil, sabemos que cada um reage ao sofrimento da sua forma. Não existem pessoas mais fracas e não existem pessoas mais fortes. Existem pessoas que reagem a modos diferentes ao sofrimento. Existem pessoas que vão reagir de uma forma, existem pessoas que vão reagir de outra. Cada ser humano é único. Não se chame de fraco, não se sinta fortão. Então, para concluir, é isso. Espero que o vídeo seja de grande valia. Espero que todos possam continuar se ajudando, apesar de nessas redes sociais muitas pessoas usarem para o mal. Que a gente possa deixar o nosso lado ruim, passar fome nesse período principalmente, e que a gente possa alimentar o nosso lado bom, que a gente possa alimentar nossas virtudes a fim de se ajudar e ajudar o próximo. Se estiverem precisando de ajuda, podem falar comigo na questão psicológica. Se eu estiver precisando, também vou pedir ajuda aos meus, que a gente possa, nessa forma, nesse sentido figurado, dar as mãos um para os outros pelas redes sociais, a gente possa continuar se ajudando. E é isso, gente. Até o próximo vídeo.